Hoje, muitos casamentos começam com amor, mas com o passar do tempo terminam em silêncio, distância e solidão. E a grande pergunta é: onde foi que nos perdemos no caminho? A igreja, com sua sabedoria de mãe, nos apresenta os casais santos, não como histórias antigas, mas como respostas vivas para os desafios do matrimônio nos dias de hoje. E hoje eu quero falar de um casal bíblico que tem muito a nos ensinar: Rebeca e Isaac. A história deles começa na dor. Depois da morte de sua mãe, Sara, Isaac vive um luto profundo. A palavra de Deus nos mostra que essa perda marcou profundamente sua vida. E isso já nos ensina algo importante. O casamento deles não nasce no mundo perfeito, mas na realidade concreta da existência humana. Abraão, então, preocupado com o futuro do filho, pede ao seu servo que encontre uma esposa para Isaac. Mas esse pedido não nasce da ansiedade, nasce da fé. O servo reza, pede um sinal a Deus e diz: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, fazei que hoje tudo corra bem para mim. Gênesis 24, 12. O matrimônio começa na oração, não pela pressa, não no medo de ficar sozinho, mas na confiança de que Deus cuida. E então surge Rebeca, uma jovem simples, generosa, disponível. Ela não apenas oferece água ao servo, mas também aos seus camelos. E ali, sem saber, ela estava respondendo a uma oração. A Escritura nos diz: a jovem era muito bonita, virgem, e nenhum homem a tinha conhecido. Gênesis 24, 16. Rebeca não é apresentada apenas por sua beleza, mas por sua pureza, sua disposição e sua generosidade. Isaac e Rebeca se encontram. E o primeiro contato entre eles não é um toque, não é uma palavra, é um olhar. A palavra de Deus descreve esse momento com delicadeza e esse olhar nos remete imediatamente ao Evangelho, quando está escrito: Jesus olhou para ele e o amou. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 21. O amor verdadeiro começa no olhar. E muitos casamentos hoje não acabam por falta de amor, mas porque o olhar se tornou duro, crítico, impaciente. Quando deixamos de olhar o outro como Cristo olha, o amor começa a adoecer. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, e o texto nos revela algo que toca profundamente os casais de hoje. Rebeca era estéril. Quantos casamentos hoje vivem algum tipo de esterilidade? Não estou falando apenas de falta de filhos, mas a esterilidade no diálogo, no carinho, na oração de presença. E a atitude de Isaac é reveladora. A Escritura diz claramente: Isaac implorou ao Senhor em favor de sua esposa, porque ela era estéril. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Ele, Isaac, não a acusa. Ele não se afasta, ele não desiste. Ele reza por ela. Depois de 20 anos de espera, Deus responde à oração. E a palavra nos diz que Rebeca concebeu e deu à luz Esaú e Jacó. Aqui aprendemos algo muito importante. O tempo de Deus não é castigo, é preparação, é amadurecimento, é fidelidade no silêncio. O amor que espera em Deus se torna fecundo. A Escritura continua e nos entrega uma das frases mais belas dessa história. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a por esposa e a amou. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, 67. O amor vivido segundo o coração de Deus também é lugar de cura,
Quantos casamentos poderiam ser restaurados se voltassem a ser espaço de consolo e não de guerra? Rebeca, assim como Isaque, é apresentada nas Escrituras como uma mulher de fé. E a própria tradição da igreja a reconhece como exemplo de confiança, humildade e coragem. Hoje, Rebeca e Isaque se colocam diante de nós como intercessores dos casamentos cansados, feridos e desacreditados. Eles nos ensinam que o matrimônio se sustenta em 3 pilares: oração, espera e olhar. Porque o casamento começa a morrer quando o outro deixa de ser visto como dom e passa a ser visto como obstáculo. Mas o amor se renova quando aprendemos a reconhecer a face de Cristo no outro. Que Rebeca e Isaque intercedam pelos nossos lares, que ensine os esposos a se olharem como Cristo olha, com misericórdia, paciência e amor verdadeiro. E que cada casamento, mesmo atravessando dificuldades, encontre a graça de permanecer fiel, fecundo e sustentado por Deus. Rebeca e Isaque, casal santo, rogai por nós. Esse foi o nosso terceiro casal santo, dentre os 52, neste período em que estaremos juntos falando da intercessão desses santos por nós que vivemos nos dias atuais os desafios de sermos famílias, de sermos cônjuges que vivem a espiritualidade conjugal. Um forte abraço, que Deus abençoe. Convido você a divulgar esse projeto, esse trabalho maravilhoso que certamente vai agregar na vida de todos nós. Um forte abraço, que Deus abençoe. Fiquemos em paz.